Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma segunda-feira do mês. E hoje a gente vem com o tema de como utilizar o WhatsApp de forma profissional e já melhorar a primeira experiência que o seu cliente tem com a sua empresa. Como todas as aulas, todas as segundas-feiras, hoje a gente vai trazer aqui dicas rápidas, dicas práticas para você já configurar o seu WhatsApp hoje ainda e já ter essa melhor experiência do seu cliente. Então, fique aqui com a gente, já pega o seu telefone, porque hoje é dia da gente colocar a mão na massa. Bora lá? Bom, a primeira coisa que eu quero começar trazendo aqui é que hoje o WhatsApp ele deixou de ser um canal informal de comunicação. Ele deixou de ser simplesmente um aplicativo para conversar com amigos, com família. Não. Hoje ele é um canal oficial para empresas. E quando eu digo oficial, é porque o próprio WhatsApp, a própria empresa que gere o WhatsApp, já trouxe para ele ferramentas comerciais para que você possa utilizar mesmo de forma profissional. Hoje, quando você vai comprar alguma coisa de alguém, se coloca no lugar de cliente. Você vai comprar alguma coisa de uma loja, vai marcar um horário no médico, no salão, qualquer coisa, você entra em contato com a empresa através do WhatsApp. Se você entra no Instagram, gosta de alguma coisa, antes de fazer a primeira compra, você procura o WhatsApp dessa loja. Se você tem um problema com a loja, se você precisa de ajuda, de suporte, você procura o WhatsApp. Então, ele deixou de ser um simples canal de comunicação, de relacionamento, para se tornar um canal robusto, em que as empresas podem e devem utilizar para não só relacionar com o seu cliente, oferecer suporte, mas também para passar informações relevantes, para mostrar endereço, seus horários de atendimento e várias outras informações úteis. Através do WhatsApp hoje é possível fazer cobranças, recebimentos, cadastrar sua chave Pix, sua conta bancária para você receber por ali. É possível criar carrinho de compras para que o seu cliente compre por ali o que ele precisa. Então, hoje, o WhatsApp realmente está sendo pensado para ser totalmente profissional. E quando a gente fala de utilizar para a experiência do cliente, é porque se a gente está falando de atendimento, se a gente está falando de vendas, então a gente está falando de experiência do cliente também. Então, aqui, ele também vai ser um lugar para você ter uma primeira experiência do cliente. É interessante que o seu cliente veja o seu site, o seu Instagram, o seu LinkedIn. É importante que ele veja esses lugares, mas ele sente que ele entrou em contato com você, que ele começou o processo de atendimento quando ele entra em contato pelo WhatsApp. Então, todas as expectativas e tudo que ele espera da sua empresa como atendimento, ele começa no WhatsApp. Então, a gente precisa configurar e olhar para ele com esse ponto. E, claro, que a gente adora falar de experiência do cliente, então aqui não vai ser diferente. Claro que a gente vai trabalhar o WhatsApp hoje pensando na experiência desse cliente. Seguindo, o que a gente pode dizer logo de cara é que seu cliente não avalia só o que você responde. Ele avalia uma sequência de coisas que ultrapassam o que você fala. Em alguns treinamentos meus, algumas aulas minhas, eu falo muito sobre a imagem pessoal e que a gente passa um recado antes de abrir a boca. E que hoje existem alguns estudos que dizem que a pessoa precisa de 0,5 segundos, ou seja, 0,05, desculpa, assim, uma ínfima parte de 1 segundo para tomar uma decisão sobre você, para ter uma primeira impressão sobre você. Aqui não é muito diferente. Não tem o mesmo tempo, porque visualmente a gente é muito mais rápido, mas a gente ainda tem uma primeira impressão através do seu WhatsApp. Então, o seu cliente, e aí se coloca como cliente, consegue perceber isso também. Faça essa atividade com uma outra empresa. Pode ser uma empresa concorrente, ou pode ser uma empresa que você queira comprar alguma coisa. Faça esse primeiro movimento. Abra o WhatsApp e avalie esse WhatsApp como cliente.
e veja tudo que ele tem para te oferecer e o que você sente a partir daquilo ali. Porque tudo conta como uma experiência. Por exemplo, a sua imagem. Você manda uma mensagem para uma empresa, não tem nada na mensagem, na imagem? Será que eu estou falando no lugar certo, gente? Será que esse número existe? Será que essa empresa existe? Será que eu digitei o número certo? Muitas dúvidas. Eu já quebrei a experiência do meu cliente aí. Eu já tenho uma queda de expectativa. Agora, se eu mando uma mensagem para você e eu já vejo de cara que tem uma mensagem, uma imagem, opa, peraí, eu tô falando no lugar certo. Tem uma pessoa que falou comigo. Ou isso aqui é uma empresa mesmo. Então, eu já tenho uma primeira impressão positiva da sua empresa. E assim, a gente vai colecionando sims, como a gente gosta de falar na experiência, através do WhatsApp também. O segundo ponto é a forma como a sua empresa se apresenta. Não estou falando ainda de conversa, eu estou falando sobre a apresentação. Então, qual é o nome que aparece? Se tem algum recado, se tem alguma descrição. Se eu entrar no WhatsApp da sua empresa, o que eu sei sobre a sua empresa ali? Hoje o WhatsApp tem as mesmas informações que o Google tem. Então, o que tem no seu Google que não tem no seu WhatsApp? Ou que precisa ter no seu WhatsApp? Agora é o momento de avaliar. Além disso, como ele se sente enquanto ele espera o seu atendimento. É muito comum que a gente receba mensagens hoje a qualquer hora do dia, de madrugada, final de semana. E existe uma diferença de espera através dessa primeira experiência, desse primeiro contato com o seu WhatsApp, até a primeira mensagem. Então, se eu mandar uma mensagem para a sua empresa, que às vezes não trabalha no sábado e no domingo, 6h30, às vezes eu já não vou ser atendida mais. Eu só vou ser atendida agora na segunda-feira de manhã. Eu sei disso. Tá claro para o meu cliente que ele só vai ser atendido às 6h30 da manhã na segunda-feira de manhã? Eu consigo mostrar para ele que ele está falando no lugar certo e que, assim que possível, a gente vai atendê-lo? Qual é a experiência que ele tem enquanto ele espera? Esse ponto também é importante, a gente configura ele através do WhatsApp. E aí, a gente chega na primeira mensagem que ele recebe. Qual é a primeira mensagem que ele recebe? Qual é o recado que ela passa? O que ela diz? Isso faz a espera ser uma espera tranquila? Ser uma espera ansiosa? Faz ele desistir? Tem muita diferença. Então, aqui a gente vai trabalhar isso também. Bom, começando, como eu disse, a gente vai para a parte prática do negócio. Começando, o primeiro ponto que a gente vai ter é o aplicativo. Como eu disse, o WhatsApp, ele é pensado para ser empresarial. Então, existe um WhatsApp para isso. É o aplicativo do WhatsApp Business. Ele foi feito para isso. Se por acaso o seu WhatsApp ainda é um WhatsApp pessoal, você vai precisar migrar para que você utilize todas as ferramentas necessárias para o seu negócio. Atenção! Quando você migra do seu WhatsApp pessoal para o seu WhatsApp Business, ele entende que é uma conta nova. Então, muitas vezes, ele zera o seu histórico de mensagens. Então, tenha muito cuidado na hora de migrar esse WhatsApp, esse número, para não ter esse risco. Ou, antes de migrar, procure aplicativos e backup para que você não fique sem nada depois. Então, preste muita atenção, não vai simplesmente baixando e vendo o que acontece, não. Porque pode ser que você fique sem história. Aconteceu comigo por desinformação, então eu já estou passando isso aqui para vocês. Mas esse é o primeiro ponto. Tudo que eu vou falar aqui agora só vai funcionar a partir do WhatsApp Business. E eu realmente recomendo que você utilize, porque ele é muito melhor, ele tem mais funcionalidades, ele vai te ajudar muito nesse contato com o seu cliente e ele vai já de cara passar uma informação segura para o seu cliente. Ele já vai mostrar desde quando a sua empresa existe, vai passar outras informações que são muito mais confiáveis. Então, de cara, eu já te recomendo que você faça isso, mas com essa ressalva. O segundo ponto, como a gente já tinha dito, é a sua foto de perfil. Existe uma diferença muito grande nas fotos de perfil. Então, aqui eu vim trazer 2 pontos principais que são importantes para que você leve em consideração. Existem empresas que utilizam a logo e existem empresas que utilizam a foto de quem atende. Renata, qual é o certo? Os 2. Não tem certo ou errado nesse ponto.
tem a mensagem que você vai passar. Então, na verdade, o que você precisa entender é qual é o recado que você quer passar para, a partir daí, você entender o que faz mais sentido para você. Utilizando a foto com a logo, observa aí as diferenças entre elas. Você vai entrar em contato comigo, o suporte tem essa cara aí, ó, de reage leve. Só está escrito embaixo, suporte ao cliente. Então, você vai ter essa cara. Agora, se você for falar comigo, eu tenho um outro WhatsApp que também é business, que ele é para suporte exclusivo dos alunos. Então, ele já não é mais qualquer tipo de suporte, ele é só para alunos, que você vai ver a minha cara. Concorda que tem uma diferencinha? Porque se eu vejo uma logo, eu não sei o que eu estou falando. Mas se eu vejo a minha foto, você está falando comigo. E está falando comigo mesmo, tá? Então, existe uma diferença. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que faz sentido para mim enquanto empresa, enquanto WhatsApp Business. O que faz sentido para mim? Bom, você vai usar a logo quando você tiver algumas características principais. Eu trouxe 3 aqui só para ficar mais fácil de você validar. Bom, você vai usar a logo quando você tiver, primeiro de tudo, mais profissionais envolvidos no atendimento. Então, se não tem uma única pessoa que responde o WhatsApp, o importante é que você tenha, então, a logo da empresa, porque assim você vai ter mais liberdade de trabalhar essas diferentes pessoas, essa rotatividade de pessoas ao longo do dia, dos horários, enfim, do seu atendimento. Então, se eu tenho mais de uma pessoa no atendimento, se aquele número não é fixo para um profissional, então faz sentido que eu coloque a logo do que uma única pessoa. Além disso, também, se você quer trazer mais seriedade, mais profissionalismo, mais técnica, se a pessoa precisa confiar na empresa, então você vai utilizar a logo na foto de perfil. Então, se eu vou ligar para Claro, para TIM, eu quero confiar na empresa. Não importa quem está conversando comigo. Eu preciso de uma resposta da empresa. Então, quem tem que estar na foto do perfil é a empresa. Um banco, a mesma coisa. Agora, eu sou uma cliente Prime do banco. Eu sou uma cliente Personalité. Então, talvez não. Talvez neste caso, já que eu tenho um gerente exclusivo para mim, faz sentido que tenha a foto do meu gerente, então, no WhatsApp. Então, eu consigo ter essa jogada de acordo com o que eu quero passar para o meu cliente. Além disso, quando a gente tem um alto volume de atendimento, é interessante que a gente utilize a logo, porque você, à medida que o volume de atendimentos vai aumentando, você vai tendo menos personalização do atendimento e você vai tendo um atendimento mais focado no resultado da empresa. Então, a logo faz sentido para você. Agora, quando você tem um negócio próprio, é o seu negócio, se ele tiver o seu nome, se é você a responsável pelo WhatsApp e a única dona daquele número, se você tem algo que é artesanal, manufaturado, cuidadoso, então faz sentido que você coloque o seu nome e a sua foto. Ou, Renata, o meu negócio tem o meu nome, tem a minha cara, mas eu tenho outra pessoa que atende por mim. Tudo bem, pode colocar o telefone dela, o nome dela também, a cara dela lá. Você pode colocar lá, Camila, atendimento. E ela está falando, eu sou a Camila, da Reage. E a vida segue, tá tudo bem. Ainda passa profissionalismo, mas agora eu sei que eu estou falando com a Camila. Para quem é das clínicas, funciona super bem. Então, algumas clínicas utilizam a foto da secretária, da recepcionista no WhatsApp. Então, você está falando com a fulana da clínica tal. Tudo bem, eu sei que eu não estou falando com o médico, eu estou falando com aquela secretária. É ótimo, porque se ela chegar na clínica, ela vai ser recebida por aquela pessoa. Então, isso faz o trabalho ser mais artesanal, mais cuidadoso, mais boutique. Então, faz sentido nesse ponto. Você tem mais proximidade com o cliente a partir de então. E aí, como eu falei, você tem um atendimento mais relacional e menos volume de atendimento. Então, você consegue ter esse atendimento mais cuidadoso para o seu cliente. Então, você pode utilizar as duas coisas. Mas também é possível que você tenha o melhor dos dois mundos. Então, perder um pouco a nitidez,
mas aqui vale para você entender. Você pode ter uma foto que tenha a cara da pessoa, mas que ela seja nitidamente profissional. Então, tem o nome, o que eu faço, tem a logo da empresa. Então, se eu optei por uma foto pessoal, não tem problema. Tem que ter essa cara. Tem que estar com a cara do seu, do seu profissional. Por favor, não utilize uma foto fora do perfil, porque isso não passa nenhum profissionalismo, muito pelo contrário. Melhor nem ter foto. Bom, dicas para ter uma boa imagem quando você tiver a sua cara na foto de perfil. Primeira coisa, uma imagem clara, uma boa iluminação, para que a pessoa enxergue quem é você, para que isso seja nítido. Algumas imagens que são um pouco nítidas, ou que o fundo e a foto estão escuras, não passam uma boa impressão, passam uma sensação de enganação. Então, elas são péssimas ideias. Então, primeira coisa de tudo é uma imagem clara. Segundo, é uma imagem de frente. Evite fotos assim, de lado, porque são fotos pessoais. São fotos que trazem essa característica de ser uma foto que eu tirei, uma selfie. Não faça isso. Tenha uma foto clara de frente, que passe logo de cara essa sensação de profissionalismo. Ideal é que essa foto seja sorrindo, preferencialmente mostrando os dentes, porque isso, neurolinguisticamente falando, isso faz diferença. Mostrar os dentes gera uma relação de confiança, de proximidade. Então, se possível, tire uma foto sorrindo, mostrando os dentes. Além disso, não use óculos, nem nada exagerado que chame atenção, desde que o seu rosto esteja de forma uniforme na foto, seja visto de forma clara. Então, sem boné, sem adereço, sem óculos, evite o máximo possível. Se você, no caso dos homens, a barba preferencialmente aparada, para que a pessoa consiga ver o seu rosto com clareza. Do mesmo jeito, brincos, maquiagem, discretos. Vai tirar uma foto? Tira com uma roupa que seja fácil de enxergar também. Então, agora, por exemplo, eu estou num fundo claro, então a minha roupa ela tem destaque. Então, eu consigo ser projetada para frente da imagem. Nessa foto que eu mostrei, o fundo ele é escuro. Então, uma foto com uma roupa clara traz você para frente. Isso gera uma sensação melhor de clareza, de nitidez, de profissionalismo. Isso deixa tudo muito mais claro. São os sinais inconscientes que o nosso cliente tem. Então, é importante que você preste atenção nisso. Então, agora, já é a primeira dica de todas. Se o seu WhatsApp tem a sua foto, já dá uma olhadinha, confere, vê se a sua imagem está realmente com essa característica aí. Então, tá clara, se ela está de frente, se ela está sorrindo, se está fácil de te enxergar, se você está com, como eu disse, com essa questão da roupa que te projete, que te diferencie da foto, se você está com tudo homogêneo, vamos assim dizer, então, sem nada chamativo demais, sem óculos, sem adereço, sem boné, sem nada, sem uma barba muito grande. Então, observe se a sua foto está assim. Se ela não tiver, já deixa aqui nos comentários. Se puder, chama a gente no WhatsApp, já me manda um print que eu quero te ajudar a tirar uma foto cada vez melhor. Bom, segundo ponto são os dados da empresa. Então, observe os dados do seu perfil na empresa. E esse é um que a gente vai configurar. Lá no seu WhatsApp Business, logo no início do seu WhatsApp, eu tenho aqui o WhatsApp em 2 telefones, então tanto no iPhone quanto no Samsung, e ambos estão no mesmo lugar, só se acha de formas diferentes. Ambas as configurações estão em configurações. No WhatsApp, num botãozinho aqui embaixo da tela, e no Samsung, lá em cima, nos 3 pontinhos, você vai encontrar também as configurações. Logo aqui em cima, nos 3 pontinhos, você vai acessar configurações. E nessas configurações, a gente vai começar esses primeiros pontos. Tem muita funcionalidade, como eu já falei, dados de pagamento,
e muitas coisas importantes para você mexer, mas por enquanto a gente vai fazer de forma rápida, prática e que já trabalhe essa experiência do seu cliente. Então, hoje eu não vou falar sobre todas as funcionalidades, mas as funcionalidades principais. Primeira delas, óbvio, é o nome da sua empresa. Coloque o nome da sua empresa. Ah, mas quem vai atender é a Renata. Não importa, o nome da sua empresa é qual? Coloca lá, Reage Lab, depois Renata. Então, você coloca isso, deixa claro o nome da sua empresa em algum lugar. Parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas a gente precisa ressaltar. O seu nome tem que estar escrito em algum lugar, nitidamente. Preferencialmente na foto e no nome. O nome da sua empresa tem que estar lá. Então, coloque lá o nome da sua empresa para ficar nítido para o seu cliente. Logo abaixo, você tem a possibilidade de configurar a categoria. A categoria, você vai configurar com base o próprio WhatsApp, ele te dá algumas opções de escolha para você colocar até 3. Quais são as suas categorias de negócio? Ele serve para te direcionar para clientes em potencial, principalmente em caso de anúncio. Então, ele vai entender do que se trata o seu negócio, do que são os seus anúncios, qual é o seu cliente preferencial, apesar de que você não configura isso nesse primeiro momento, você já consegue configurar a categoria do seu trabalho. É importante também que você configure essa categoria para que a pessoa entenda se ela está falando também no lugar certo. De novo, o tal do óbvio que precisa ser dito. Então, ela está falando no lugar certo, com a pessoa certa? Será que ela entendeu o objetivo certo para a sua empresa? No seu Instagram, está escrito o que você faz? Porque às vezes ela precisa chegar no WhatsApp para entender que não era o que ela queria. Então, a categoria vai ajudar nesse ponto. Depois, então, logo abaixo dos dados da empresa, logo abaixo tem o seu nome e a sua categoria. Abaixo, você tem o seu horário de atendimento. Então, aqui a gente tem os horários de atendimento, em que você pode colocar todos os dias. Sempre aberto, sempre fechado, no caso, se você tiver temporariamente fechado ou permanentemente fechado, ou você pode configurar os seus horários de atendimento aqui. É importante que você configure seus horários de atendimento para que, primeiro, seu cliente tenha acesso a essa informação, que ele consegue ver se você está realmente fechado naquele horário. E segundo, porque depois a gente vai configurar uma mensagem, que é a mensagem de ausência. E ela só funciona nos horários que a sua empresa está fechada. Então, é importante que você configure aqui o seu horário de atendimento também. Logo abaixo do seu horário de atendimento, então você vai marcar aí, vai escrever os dias, quando que ele está. Você tem a sua descrição. Antes de a gente chegar na descrição, dica: não coloque o seu horário de atendimento sempre aberto. A menos que você faça vendas e o seu atendimento ele realmente seja 24 horas. Mas, se para falar com um humano, a pessoa precisa esperar em algum horário do seu dia, então não coloca sempre aberta, porque isso gera uma frustração muito grande. Eu entro em contato com a sua empresa, ela diz que está sempre aberta. E aí, quando eu vou mandar mensagem, você não me responde? Então, não está sempre aberta. Então, seja o mais honesto possível. Então, tenha esse cuidado para o seu cliente também saber se está falando com uma empresa séria. Então, isso também faz diferença. Depois disso, a gente tem a descrição da sua empresa. Então, escreve ali o que você faz, o que você transforma. Nesse caso aqui, ele tem mais caracteres do que o próprio Instagram, por exemplo. Então, pode escrever o que você faz para que a pessoa entenda realmente se ela está no lugar certo. Entenda que o seu WhatsApp, ele é compartilhado de um cliente para o outro. Então, muitas vezes, o seu cliente vai mandar o seu telefone para outra pessoa que, às vezes, não sabe nada da sua empresa. Então, aqui é um lugar também para você explicar para ela o que você faz, quem você é. Então, é muito pensado em pessoas que ainda não te conhecem. Ou te acharam no Google, ou te acharam em algum lugar e precisam saber quem é você. Aqui é um bom lugar para que você faça isso. Bom, além disso, a gente tem a localização. A localização ela é importante para quando você tem uma empresa, principalmente se você se você trabalha com produto ou se você não atende o Brasil inteiro.
Então, você pode colocar aqui uma área de cobertura. O WhatsApp, ele te deixa digitar um endereço físico ou definir uma área de cobertura. Você consegue clicar aqui e dizer qual é a área que você atende, há quanto tempo, né, qual localidade você atende. Além disso, você tem também, logo abaixo, você tem os links sobre a sua empresa. Os links você consegue colocar seu site, seu Instagram, seu Facebook, o e-mail, que a pessoa consegue clicar e já ter acesso ao seu e-mail, já abrir a caixa de e-mail dela para entrar em contato com você. Então, aqui você consegue colocar os primeiros links da sua empresa. É importante também que você já configure esses links, porque o seu cliente, ele pode, e essa expressão ela não é à toa, ele já pode fazer o link do seu WhatsApp com as suas outras plataformas. Então, é importante, caso ele não te conheça, como eu acabei de falar, ele consegue acessar e ir para outros lugares. Então, é importante que ele tenha isso aqui também. Além disso, então, até aqui, você configurou o seu WhatsApp. Então, aqui, a gente chega no ponto de cadastrar os dados da empresa. Neste ponto, se você já fez tudo, você já está excelente. Você já está à frente de 90% das empresas. Então, olha só como são coisas simples, são coisas relativamente bobas, mas que fazem muita diferença e te colocam muito à frente de outras empresas. Então, logo de cara, faça isso que a gente está falando, faça as atualizações, configure seu WhatsApp para que você já tenha esse olhar de profissionalismo. Estou falando no lugar certo, numa empresa séria, que tem informações relevantes aqui para que eu saiba se eu estou no lugar certo, com quem eu estou conversando, o que eu vou conseguir deles, o que eu vou buscar. Então, é importante que você já tenha esses pontos aqui. Além disso, a gente vai para outros pontos que vão adicionar camadas de profissionalismo ao seu WhatsApp. A primeira delas é o catálogo de produtos e serviços. Logo, no mesmo lugar de digitar perfil, você vai ter acesso a esse catálogo de produtos e serviços. No catálogo, você consegue clicar, assim como está aqui na imagem, e você consegue adicionar. Estou dizendo aqui produtos e serviços, é o que realmente está escrito lá no WhatsApp, porque você não precisa vender só um produto, nem vender só um serviço. Então, você consegue colocar as duas coisas. Renata, eu tenho um produto, maravilha, você pode colocar foto e vídeo desse produto aqui, para que você tenha, a pessoa veja o que ela está fazendo, o que ela está consumindo, o que ela está comprando. Você vai colocar o nome do que você está vendendo, o preço do que você está vendendo, você já vai mostrar para... É um catálogo realmente. Você pode colocar um preço promocional, caso você queira configurar um preço promocional. Eu vou deixar em janeiro, vai ter um preço diferente. Você pode colocar aqui. Além disso, você pode colocar a descrição, nesse caso, a descrição do seu produto, do seu serviço, o país de origem, então, de onde você está vendendo esse produto. Essa informação é relevante, tanto que ela é obrigatória, principalmente por uma questão de tributação, mas de onde você está vendendo, e a URL, né, o link do que você está vendendo. Eu vou vender um produto, você pode colocar tudo isso aqui, configurar, a pessoa pode, na hora que você configura, a pessoa pode colocar no carrinho dela, ela pode fechar uma compra no WhatsApp. Ou, não, eu vou vender por um outro site. Tudo bem, ele te dá a possibilidade de vender também por site. Então, isso não é um problema nenhum. Você também consegue configurar. Esse catálogo de produtos e serviços, ele é muito bom. Se você tem uma loja com produtos que são mais fixos, se você tem uma hamburgueria, por exemplo, então você consegue colocar um cardápio aqui, a pessoa já consegue configurar lá, monta o carrinho e manda para você, já recebe o pedido pronto. Se você tem alguma loja, eu tenho um cliente queridíssimo que tem aluguel de casas, ele aluga casa. Então, para uma empresa, né, para uma imobiliária, isso faz muito sentido, porque ele consegue colocar ali as casas. Então, fica claro, a pessoa vê, já vê os detalhes, tem link de acesso ao site, então tem muitas opções. Renata, eu trabalho com uma clínica que tem multiprofissionais. Tudo bem,
Você consegue colocar, nesse caso, o nome dos profissionais. Você consegue colocar ali uma foto com as especificidades de cada um, o que cada um trabalha, qual é o RQE. Você consegue colocar ali o nome. Às vezes você não vai precisar de colocar o preço, você pode deixar isso, não tem problema. Você só vai ver ali ainda assim um catálogo. É para entender o que tem ali, o que tem de produto, o que tem de serviço. Ah, minha clínica tem mais do que só consulta. Maravilha! Coloca ali o que você tem, se fizer sentido para você. Porque para quem eu não recomendo criar um catálogo de produtos e serviços? Para quem tem um produto muito personalizado, que é o meu caso, por exemplo. Apesar de que a gente tem diversos cursos, então eu conseguiria colocar os cursos aqui, grande parte do que eu trabalho são os meus treinamentos, as minhas palestras e as minhas consultorias, que são personalizadas. Eu não posso colocar aqui uma consultoria porque ela é feita para cada um. Não posso colocar um treinamento, porque é diferente. Um treinamento que eu dou para o conselho de odonto é diferente do treinamento que eu dou para uma equipe de fotógrafos, que é diferente do treinamento que eu dou para uma hamburgueria, como eu acabei de comentar. Então, eu não posso aqui colocar assim. Do mesmo jeito, se você tem um trabalho que é muito personalizado, não faz sentido. Renata, eu trabalho com personalização de planner. Meu planner também é de uma pessoa que faz personalizado. Mas é personalizado somente a cor, o que tem dentro do planner, o preço é o mesmo, o formato é o mesmo. Opa, então você já pode colocar isso como um produto também. Então, coloque aí, entenda qual é a característica do seu produto, do seu serviço, e aí sim você coloca dentro deste catálogo. Recomendo fortemente que você utilize esse catálogo, porque ele é muito bom. Eu comprei recentemente bolo e eu tinha várias dúvidas sobre sabores, sobre quantas pessoas dava, qual é o tamanho de bolo ideal. E quando eu recebi a mensagem, depois eu vou até postar sobre isso, quando eu recebi a mensagem, a pessoa dizia, você pode acessar, todas as informações relevantes estão no catálogo. Então, tinha lá o tamanho dos bolos, o preço, quais são os sabores, para quantas pessoas dava, se personaliza ou não. Então, tinha muita coisa importante ali que eu não precisei de ficar perguntando e esperando a pessoa me responder. Eu já tinha essas informações de fácil acesso. Então, recomendo que, dentro do possível, coloque os seus produtos, os seus serviços dentro do catálogo, porque é muito bom para o cliente. Com o tempo, os clientes vão entendendo como utilizar esse catálogo, como ver as informações do seu catálogo, e isso vai mudar a história da sua empresa. Bom, e para finalizar, como eu disse, hoje é para ser super prático, a gente tem as minhas preferidas, as ferramentas e mensagens. Sempre vai ser minha preferida. Comentei sobre isso hoje, porque script de mensagem foi o primeiro ponto que eu trabalhei como experiência do cliente nas clínicas. Então, é um lugar que eu adoro falar e trabalhar. Então, é um ponto que eu realmente amo, mas é um ponto que faz muita diferença na experiência do cliente. Ele é o ponto que vai ditar para o seu cliente qual é o tom da conversa de vocês. Dentro das ferramentas, a gente tem essas 4 ferramentas principais aí. As etiquetas, em que você consegue configurar quais são os seus clientes em categorias. Então, eu consigo configurar cliente de treinamento. Vou usar a Reage. Então, eu tenho os clientes de script de mensagem, os clientes de consultoria, eu tenho os clientes de vendas e negociação, eu tenho os clientes do curso de indicadores. Então, cada um deles tem uma etiqueta, para que quando ele mande uma mensagem para tirar uma dúvida, eu já saiba qual é o curso que ele tem, para eu saber até onde ele vai, qual é a base dele de informação. Então, isso para mim faz muita diferença. Se eu tenho uma questão, meu curso saiu do ar, nunca aconteceu, mas um curso saiu do ar. Eu sei que todas aquelas mensagens que estão chegando ali perguntando sobre o curso são do mesmo curso. Então, peraí, tem algum problema neste curso específico. Se está gerando muita dúvida, e são sempre os mesmos clientes, eu já sei onde está gerando.
Então, a etiqueta ajuda a gente a configurar. Além disso, você também pode configurar essa etiqueta como perfil, como etapa da jornada. Então, dá para fazer com muitas formas diferentes. Então, a etiqueta é um ponto interessante também. Mas, hoje eu vou olhar para essas duas seguintes, que são a mensagem de saudação e a mensagem de ausência. São definitivamente as minhas preferidas. E se eu puder te dar uma dica, confia em mim, é uma dica de ouro. Tem isso no meu curso de script de mensagem, é uma das primeiras coisas que eu falo, que é, se eu puder, se você só puder configurar duas mensagens, a minha recomendação é que seja de saudação e a de ausência. O resto, sinceramente, você consegue se virar no atendimento. Mas essas duas, elas são imprescindíveis. Então, vamos lá. Vou começar pela mensagem de ausência, que é a mensagem que a pessoa recebe antes de você chegar. A mensagem de ausência é a mensagem, como eu disse, que a pessoa recebe nos horários que você está ausente, que a sua empresa foi colocada lá como fechada, lá naquele horário de atendimento que a gente configurou no início. Aqui você pode configurar uma mensagem de ausência. Eu trouxe duas para vocês, porque é claro que eu não poderia deixar de falar de script de mensagem aqui, meu queridinho. Então, eu já trouxe aqui. Olá, nosso atendimento acontece de segunda a sexta, de 9 às 18. Deixe sua mensagem, retornaremos no próximo horário útil. Reage leve, pronto, acabou. Então, tá claro. Nosso atendimento acontece de segunda a sexta, de 9 às 18. Beijo, tchau. Além disso, eu ainda posso configurar mensagens maiores. Então, bem-vindo a Reage. Não estamos disponíveis no momento, mas pode deixar sua mensagem. Entraremos em contato assim que possível. Retornaremos na próxima semana. Você pode colocar aqui do jeito que você quiser. A mensagem de ausência, ela é importante para que o seu cliente saiba que, neste momento, você não está disponível para conversar com ele, mas que ele está falando no lugar certo, que ele pode ficar em paz, que em breve vai ter alguém para respondê-lo. E isso faz muita diferença. Porque se eu mando uma mensagem e ninguém me responde, será que eu mandei no número certo? Será que eu estou falando no lugar certo? Será que é essa empresa mesmo? Esse telefone ainda existe? Será? Nesse caminho, se for sexta-feira às 18h30, como eu comentei, eu já mandei mensagem para outra empresa, eu já busquei outras pessoas. Mas se eu já recebi uma mensagem dizendo, é porque estamos fora do nosso horário de atendimento, mas em breve eu entro em contato com você, pronto. Aí eu já tenho uma pessoa tranquila. Eu já tenho um cliente que entendeu. Então você vai me chamar segunda-feira. Você vai me chamar amanhã, às 9 horas da manhã. Tá ótimo, estamos alinhados. Eu não preciso buscar outra pessoa, outra empresa. Eu sei que eu vou ser atendido em breve. Atendo em breve. Então, a mensagem de ausência é a primeira delas. A segunda delas, que também é minha queridinha, é a mensagem de saudação. Primeira coisa importante, antes de eu passar para a saudação, mensagem de ausência. Ela é enviada nos horários em que o seu atendimento está colocado como fechado. Então, lá nas configurações de horário, são os horários em que você não está disponível. Então, vai aparecer lá. No meu caso, por exemplo, é até às 17. Então, a partir das 17, você já vai receber uma mensagem de ausência. Não estamos disponíveis, falamos com você no dia seguinte ou na próxima segunda-feira. Esse ponto é importante porque essa pessoa só vai receber nesses horários, independente de quantas mensagens ela mande, ela vai receber essa mensagem dizendo que está fora do horário de atendimento e ela só recebe essa mensagem quando o seu telefone está conectado à internet. Então, se você tem uma mensagem de ausência, é importante que você deixe o seu telefone ligado enquanto a sua empresa está fechada. Então, deixa ele lá ligado, pode ser na gaveta, pode ser em qualquer lugar, mas ele tem que estar conectado à internet, senão a mensagem não é enviada. Isso é muito importante, porque muita empresa erra isso. O segundo ponto é a mensagem de saudação. A mensagem de saudação já é a mensagem que o cliente recebe durante o horário de atendimento. Porém, as mensagens de saudação, elas têm uma característica diferente. Porque nas mensagens de saudação, o cliente ele só recebe se ele não tiver entrado em contato com você recentemente. Então, no caso das mensagens de saudação, estou olhando para baixo porque eu estou procurando aqui, nas mensagens de saudação, você vai ter
essa característica. O seu cliente ele só vai receber essa mensagem a cada 6 meses. Cada vez o WhatsApp ele troca um pouquinho esse tempo. Já foi de 6 meses, já foram, se eu não me engano, 3 meses, depois mudaram para 5, agora estão 6 meses, se eu não me engano. E ele vai receber essa mensagem com 6 meses, a cada 6 meses. Então, se eu conversei com você hoje e amanhã eu te mandar uma mensagem de novo, eu não recebo mais essa mensagem de saudação. Porque ele está entendendo que a gente está em conversa, eu já te conheço. Essa mensagem de saudação, ela serve como boas-vindas para novos clientes. Então, é uma mensagem de bem-vindo. Então, você vai dizer, olá, bem-vindo a Reage. Como podemos te ajudar? Ou, oi, fulana, tudo bem? Eu sou fulana, sou da empresa. Então, eu sou a Renata, da Reage Lab, e eu vou fazer seu atendimento a partir de agora. Como eu posso te ajudar? Então, é uma mensagem de boas-vindas. Ei, boas-vindas! Amanhã ou nas próximas mensagens que você me mandar, eu vou conversar com você normalmente. Eu só vou entender que você é um estranho de novo daqui meses, se a gente ficar sem conversar. Ainda se a gente mantiver contato, eu não recebo ela nunca mais, porque eu estou entendendo que ela é uma mensagem ativa. E essa mensagem de saudação é uma mensagem de boas-vindas. Essa mensagem, ela sela todo o ciclo desse atendimento que a gente está falando. Porque a mensagem de saudação é as boas-vindas. Então, ela encerra o ciclo. Então, quando um cliente ele entra em contato com você e ele manda uma primeira mensagem para você, primeiro ele vai ver uma primeira mensagem, não, antes da mensagem dele, ele vai ver qual é a sua imagem, que está lá no WhatsApp. Qual é a forma como a empresa se apresenta? Então, se tem mensagem de boas-vindas, como é que ele é respondido? Se tem mensagem de ausência, o que está escrito lá nas configurações? Depois, como você configurou para que esse atendimento dele, para que essa espera dele seja agradável? E aí sim, a primeira mensagem. Aí as coisas começam a funcionar. Essa primeira mensagem, eu já estou falando da mensagem personalizada. Ei, Renata, como que você tá? Que bom falar com você. Acabei de ler sua mensagem, já entendi o que você precisa. Vamos lá que eu vou resolver o seu problema. Já é uma mensagem de gente. Importante falar sobre gente, porque é um ponto realmente que vale a pena a gente pensar. Se você não tem um volume de mensagens muito grande, não caia na ilusão da inteligência artificial. A inteligência é incrível, me ajuda demais, eu utilizo muito, inclusive para criar mensagens, porém, é preciso entender aonde vale a pena você colocar um atendimento robótico e aonde vale a pena você trabalhar com um atendimento humano. E hoje, quando a gente fala de experiência do cliente, o atendimento robótico tem ficado muito para trás. Então, preste muita atenção nessa conversa, nisso que o seu cliente está recebendo de você. Então, se essa primeira mensagem é uma mensagem robótica, ok. Leia, acompanhe, vê se ela responde o que o seu cliente precisa, vê se o seu cliente tem resultado no que ele precisa, se ele abandona a jornada de compra dele por causa desse atendimento robótico. Se é um atendimento que fica em looping e não resolve. Então, tenha cuidado com essa primeira mensagem, porque ela é muito importante. Ela é a mais importante de todas. Então, tenha muito cuidado com essa mensagem, com essa primeira mensagem, para depois da mensagem de saudação, essa primeira mensagem de verdade, mensagem de gente, porque ela muda tudo. Então, tenha tudo isso muito bem pensado. Então, bora lá. WhatsApp Business, foto de perfil, as configurações sobre a sua empresa, seu nome e todas as informações. Além disso, o seu catálogo de produtos e serviços e as mensagens de ausência de saudação. Esses são 5 pontos importantes para que a sua empresa saia de amadora para uma empresa 100% profissional. Isso daqui, 100% das empresas ainda não configura direito. Posso falar assim, 99,97% das empresas, principalmente as brasileiras, não tem isso daqui. Então, se você tiver esses 5 passos configurados, você está muito à frente
à frente de todas as empresas. Então, não dá mole, aproveita esse conteúdo, aproveita esse momento, tira um tempo, abre seu WhatsApp, faça mensagens, crie, configura. Renata, mas eu ainda não sei o texto perfeito. Faz. Depois você corrige, depois você melhora, depois você aprimora. Não tem problema, mas faz. Põe a mão na massa, põe para executar. Depois você vai melhorando. Mas sai na frente. Anda. Toma atitude e ação. Porque, afinal de contas, experiência é ação. Sem ação, não adianta de nada. E quando a gente fala do WhatsApp, o WhatsApp ele não é só um aplicativo. Ele não é mais um aplicativo. Ele é a porta de entrada do seu cliente, da experiência dele. Então, ele é o primeiro ponto que o seu cliente tem em contato com a sua empresa. Então, este é um momento crucial para a sua empresa sair do lugar, para que ela seja realmente excelente. Pergunte às pessoas que você ama, às pessoas que você confia, coloque no lugar de cliente e responda. O que é uma empresa excelente? O que é um atendimento excelente? Que tipo de atendimento você indicaria para as pessoas? Eu tenho certeza absoluta que o WhatsApp vai estar envolvido nas suas respostas. Então, não dê esse mole. Tome essa atitude hoje ainda. E, por fim, eu quero finalizar com essa pergunta que é realmente importante e que vai fazer muita diferença para você. Qual a experiência a sua empresa passa antes mesmo de falar com o cliente? Está sendo uma boa experiência? O que o seu WhatsApp está contando antes de mandar mensagem para o seu cliente? Já parou para pensar nisso? Aliás, eu vou até trazer uma provocação a mais. Você já parou para pensar, para avaliar se os seus links estão certos? Seu cliente ele consegue chegar no seu WhatsApp? Essa foi a aula de hoje e também a provocação de hoje para te tirar do lugar, porque tudo é experiência, tudo faz diferença quando se trata de cliente e de atendimento. Se você precisar de alguma ajuda ou se você quiser conhecer algum dos nossos cursos, vem, manda uma mensagem para a gente, responda aqui nos comentários, também acesse o nosso site, que eu tenho certeza que a gente vai ter a solução ideal para você. Vem melhorar a experiência do seu cliente, a recorrência de compra e o seu ticket médio. Quer mais dinheiro? Melhora a experiência do seu cliente. Então vem, que a hora é agora. Reage.